O Titanic sempre foi lembrado como um desastre marítimo. Mas poucos falam sobre os relatos que nunca entraram no relatório oficial. Histórias contadas por sobreviventes, registradas em diários, sussurradas entre tripulantes e abafadas pela companhia. Histórias que não falam apenas de gelo, mas de algo que parecia estar observando o navio desde antes da partida. Algo que muitos passageiros juraram sentir, mesmo sem ver. Quando o Titanic saiu de Southampton, em 10 de abril de 1912, alguns tripulantes comentaram que o clima estava estranho. Não havia vento, não havia gaivotas, nem mesmo o mar parecia normal. Estava liso, como se a água estivesse segurando a respiração. O capitão Smith comentou que já navegara em mares calmos, mas nunca vira aquele tipo de silêncio. Um silêncio que parecia ter peso. Uma das camareiras, Margaret Duffy, registrou em seu pequeno caderno que, na primeira noite, ouviu batidas rítmicas na parte inferior do casco, como se alguma coisa estivesse arranhando a estrutura metálica do navio. Ela pensou em peixes grandes, talvez animais batendo na lateral. Mas aquilo repetiu-se por 3 dias, sempre de madrugada, sempre no mesmo intervalo. Quando comentou com outros membros da tripulação, recebeu apenas olhares desconfortáveis. Ninguém dizia que ela estava errada, menos apenas evitavam continuar a conversa. N contou. Isso, alguns passageiros começaram a relatar sonhos parecidos. Um artista francês, um comerciante de Liverpool e uma garota de 12 anos disseram separadamente que sonharam com o mesmo cenário, o Titanic completamente parado no meio da escuridão, cercado por algo no mar. Algo grande demais para ser visto por completo. Apenas uma sombra submersa, passando lentamente sob o casco, longa demais para ser acompanhada de um lado ao outro. No terceiro dia de viagem, uma névoa espessa começou a seguir o navio. Ela aparecia sempre no horizonte, como se estivesse caminhando atrás do Titanic. Alguns passageiros comentavam que parecia fumaça. Outros diziam que era neblina comum, mas os marinheiros sabiam que algo estava errado. A névoa nunca se aproximava totalmente, menos apenas acompanhava o navio, como se estivesse esperando o momento certo. Por volta da meia-noite de 13 de abril, um grupo de homens jogava cartas na terceira classe, quando um deles, um irlandês chamado Patrick Hanley, levantou abruptamente da mesa e ficou parado, olhando para o canto do salão. Seus amigos perguntaram o que tinha acontecido, mas Patrick não respondia, apenas encarava o vazio, como se estivesse vendo alguém ali. Finalmente, ele disse com a voz trêmula: "Tem um homem parado ali. Um homem molhado, e ele está olhando para mim." Ninguém viu nada. O salão estava vazio, exceto pelos jogadores. Alguns riram, achando que era álcool demais. Outros se afastaram desconfortáveis. Patrick não dormiu naquela noite. Disse que sentia o cheiro forte de maresia dentro do quarto, e toda hora achava que alguém estava chamando o seu nome no corredor. No dia seguinte, ele jurou ter visto pegadas molhadas na porta. N4, isso no convés superior. Um dos vigias registrou algo peculiar. Um ruído grave vindo do mar, como se fosse um gemido profundo. Não era motor do navio. Não era o vento. Parecia um camal, um eco que se espalhava pela água. O vigia anotou no livro de bordo: som vindo do mar. Direção indeterminada. Sem pássaros, sem vento. Mar completamente liso. Durante o almoço do domingo 14 de abril, um engenheiro escutou algo semelhante ao som de metal sendo pressionado. Não era vibração normal de máquinas. Era mais orgânico, como se algo raspasse a parte inferior do navio, bem devagar. Um tripulante de caldeira comentou: casualmente, é quase como se o navio estivesse sendo farejado. Ninguém achou graça. Naquela noite, os relatos ficaram ainda mais estranhos. Vários passageiros informaram ter visto uma figura andando no convés, coberta de água até a cintura, pingando como se tivesse saído do mar segundos antes. Ela caminhava lentamente, olhando fixamente para o horizonte, sem reagir às pessoas ao redor. Quando a segurança foi chamada, a figura simplesmente desapareceu na curva do corredor. Alguns disseram que era um passageiro bêbado. Outros afirmaram com absoluta certeza: aquela pessoa não estava viva. Um garçom se recusou a continuar trabalhando, quando, ao entrar no salão vazio para fechar o turno,
ouviu respirações no escuro. Não era eco. Não era vento. Eram respirações diferentes, como se várias pessoas estivessem escondidas atrás das cortinas, puxando o ar com dificuldade, como quem está se afogando. Ele largou a bandeja e correu. Poucas horas depois, às 23h40, o Titanic estava prestes a colidir com algo que ninguém viu aproximar. Quando o navio se aproximou do ponto da colisão, um dos vigias disse ter visto algo no mar minutos antes do impacto. Não era um iceberg. Era uma sombra enorme, movendo-se logo abaixo da superfície, como se fosse um corpo gigantesco, nadando lentamente ao lado da embarcação. Ele piscou, esfregou os olhos, olhou de novo, e a sombra desapareceu. Foi exatamente depois disso que o iceberg surgiu na escuridão. Frio demais, próximo demais, como se tivesse surgido do nada. O vigia jurou que o mar estava livre antes. Nenhum bloco de gelo visível. Nada, quando o Titanic bateu. Muitos passageiros relataram ter ouvido um som que não parecia apenas o gelo se partindo. Era algo como um grito abafado, vindo de dentro do próprio casco. Um lamento metálico, tão profundo que fez algumas pessoas chorarem sem entender o motivo. Nos minutos seguintes, enquanto o navio começava a inclinar, dezenas de passageiros disseram ter visto figuras correndo pelos corredores, mas sem emitir som nenhum, como sombras desesperadas, atravessando as portas, como se repetissem seus últimos momentos. Uma mulher grávida gritou ao ver um homem atravessar uma parede na sua frente. Ela jurava que ele estava coberto de gelo, com o rosto completamente azul e os olhos arregalados. Nos botes solvividas, já próximos de se afastarem, vários sobreviventes afirmaram ter ouvido sons vindos do casco submerso. Não eram apenas batidas ou metal se partindo. Eram vozes, algumas chamando por ajuda, outras sussurrando nomes, e outras rindo. Um marinheiro descreveu assim: pareciam pessoas, mas também parecia que algo imitava pessoas. Poucos minutos antes do Titanic desaparecer completamente no mar, um dos operadores de rádio ouviu, pelo tubo acústico, uma voz feminina repetindo a mesma frase. Ele está voltando. A voz ecoava mesmo com o tubo desconectado. Quando o navio finalmente afundou, os sobreviventes nos botes viram algo que nunca entrou nos relatórios. Assim que a popa desapareceu, a água ficou completamente imóvel, sem ondas, sem espuma, como se o oceano estivesse prendendo o ar. O silêncio durou longos segundos. E então, um som grave veio das profundezas, algo enorme, muito maior que o navio movendo-se lentamente, criando uma sombra que subiu até quase romper a superfície, mas nunca emergiu. Os botes balançaram, a água tremeu, e a sombra desceu novamente, como se estivesse satisfeita. Os sobreviventes não comentaram isso nas entrevistas oficiais, mas relatos privados descrevem o mesmo fenômeno. Uma presença que parecia estar esperando o Titanic, seguindo-o desde a Europa. Décadas depois, mergulhadores que visitaram os destroços disseram ter sentido algo semelhante. Em alguns mergulhos, a água ficava estranhamente quente ao redor do casco. Em outros, câmeras desligavam sem motivo. Alguns ouviam batidas vindas de dentro das paredes metálicas. E todos concordavam com a mesma sensação. Alguém observava de dentro do navio. Houve um mergulhador que se negou a voltar depois do primeiro contato. Ele viu uma figura parada na janela de uma das cabines destruídas. A silhueta estava imóvel, mas seu reflexo na água continuava se movendo. Ele subiu desesperado, largando parte do equipamento, jurando nunca mais descer. Os destroços do Titanic continuam lá, envoltos em silêncio, mas não completamente silenciosos. Alguns submarinos remotos captam ruídos metálicos vindos das profundezas. Outros registram luzes dentro das janelas inundadas. E às vezes, uma sombra passa sob a estrutura, longa demais, lenta demais, grande demais, como se estivesse guardando o navio, ou esperando outro.